Bem-vindos ao podcast Da Floresta ao Futuro. Este é um espaço do Jornal Eco com a Navigator. Tenho hoje comigo dois convidados. Bem-vindos. Obrigado, Gonçalo Almeida Simões, Rita Bonacho. É um gosto ter-vos aqui. Este é um podcast que procura falar, nós já estávamos, antes de ligarmos aqui os microfones, estamos a falar muito, já podia estar a gravar, já podíamos estar a falar muito do que é preciso fazer na floresta. Eu lancei-vos, quando vos convidei para este momento, uma pergunta um bocadinho provocatória de gerir compensa. Deixei-vos a refletir para cá virem hoje conversar um bocadinho comigo, mas agora vou fazer ao contrário. É possível, de facto, gerir a floresta? Gonçalo? É, aliás, porque eu acho que aqui há uma primeira ideia que tem que ser desconstruída. Uma coisa são as florestas plantadas, e é nas florestas plantadas que nós estamos inseridos, basicamente, ou como produtores florestais ou como indústria, e outra coisa são as florestas autóctones, o resto da floresta. E nestas florestas plantadas, a própria natureza semântica do termo indica precisamente isso. Elas são plantadas, portanto podem ser geridas e devem ser geridas. São geridas hoje em dia? Uma parte é gerida, outra parte não é gerida e outra parte está completamente abandonada. A parte privada é gerida, a parte pública não sei, vai-me responder. A parte privada dos nossos associados corresponde basicamente a 200 mil hectares, sendo que, por exemplo, se estivermos a falar do eucalipto, estamos a falar de 845 mil hectares no total. Portanto, com estes 200 mil hectares estamos também descansados com produtores florestais que estão organizados e que gerem outra parte desse total, mas há uma parte que está votada ao abandono e que, por vários fatores, que já devemos falar aqui seguidamente, os proprietários florestais não estão encorajados ou não se sentem encorajados para gerir essas áreas, ou porque estão abandonadas e lhes foram entregues num estado calamitoso, ou porque os incêndios fizeram com que agora seja muito difícil voltar a arrancar. Já lá vamos, Rita Bonacho, proprietária florestal, presidente da Associação de Proprietários Florestais de Cruz, com outros chapéus que tem, make-up e por aí fora, mas faço-lhe a mesma pergunta de entrada. É possível gerirmos a floresta, ou melhor, a floresta é gerida em Portugal? Eu acho que a floresta é gerida, agora há margem para melhorar. E eu acho que a tarefa de um produtor florestal de gestão é de um grande gestor, porque as margens são curtas. As margens são curtas, muitas vezes as contas não fecham e temos que ser audazes e criativos. Existe, como o Gonçalo estava a dizer, de facto aqui duas situações muito distintas, não é? As florestas plantadas, as florestas que existem como autóctones. E aí as contas ainda são mais diferentes. E exigem, sobretudo as florestas autóctones, exigem um olhar especial, não só porque ocupam um território substancial e marcam uma presença que deve ser considerada e tem que ser ajudada. Eu acho que tem que ser. Quem? Eu acho que temos que ter duas questões, a meu ver. Preços justos, pagos à produção. Que não são atualmente? Depende dos ciclos. E outra questão que também é essencial é incentivos reais. E quando eu falo em incentivos reais, falo de subsídios do Estado. Não se compadece investimentos desta natureza serem só feitos por privados. Os ciclos, como o Gonçalo disse, são super longos e muitas vezes não existe essa capacidade. E depois existem, obviamente, fatores de dimensão da propriedade e de exploração que ditam completamente a rentabilidade da exploração. E não faz sentido, sobretudo, em Portugal, em que temos 85% do território rural, 35% de floresta. 35% de floresta, eu não percebo como é que os políticos não acham que isto seja um bocadinho o ovo do Colombo e que não percebam que aqui está um bocadinho a chave da solução. Porque numa era em que se discute o bem-estar quer físico, quer mental, estamos todos enfiados nas cidades. E o bem-estar podia ser... sair um bocadinho das cidades. Sair um bocadinho das cidades, termos outro estilo de vida, com outra ocupação territorial, com outra até dignificação em termos de... E há infraestruturas... necessidades. Esse teletrabalhos que nós já ouvimos falar tanto. E esses investimentos têm que ser do Estado a fazê-los. Tem que ser o Estado a fazê-los para ocuparmos o território de outra forma, para não termos abandono e não termos incêndios. E não temos incêndios florestais, que é gravíssimo, o que aconteceu em 2017. Quer dizer, não faz sentido. Ano após ano vão acontecendo. Em 2017 foi, de facto,
muito violento. E acordamos aí um pouco para esta problemática ou não? O que se nota, e agora com e em termos políticos, eu sinto muito isso, que em 2017 tivemos a reforma da floresta. Agora temos a Floresta 2050, um pacto. Passaram-se tempos e estamos um bocadinho a discutir as mesmas coisas. Portanto, questiono, ou não funcionou, ou as medidas não foram, de facto, direcionadas e conduzidas no sítio certo, ou continuamos, que eu acho que é mais isso, a falar sobre o mesmo assunto, focados um bocadinho no problema, fazemos imensos diagnósticos, proibimos imensa coisa, mas não conseguimos mesmo lá chegar. O Gonçalo é diretor-geral da Beyond, é uma das instituições e organizações que vai gerindo também um bocadinho o nosso território, a nossa floresta. Foi nosso convidado, e já lá vou também essa pergunta, num evento que o ECO organizou o ano passado, o tempo passa a correr, se a economia podia salvar a floresta. E eu registrei uma das frases do Gonçalo na altura que falava até um bocadinho desta desinformação que a Rita nos dizia, que o eucalipto continua a ser visto como uma espécie invasora. E nós ficamos aqui, portanto, a culpa é do eucalipto, na discussão mais ou menos qualificada é isto que a população vai dizendo, mas é preciso desconstruir também um pouco este tema. Sim, há aqui vários temas que devem ser desconstruídos. Desde logo não é uma questão, estamos aqui a falar de gestão, e a questão central é essa, é a gestão. A questão não é a espécie, porque qualquer espécie arde da mesma maneira se estiver mal gerida ou se estiver abandonada. Uma espécie que esteja bem gerida, que esteja protegida, não arde. Portanto, basta olharmos para as estatísticas. O que é que mais arde em Portugal? O que mais arde em Portugal não é nenhuma espécie florestal, são matos e arbustos. 46% não são geridos. Exatamente, 46% do que arde em Portugal são coisas que não são geridas, não é? E depois estávamos aqui a falar do eucalipto, podemos ir a qualquer outra espécie, porque estamos basicamente a falar de floresta. Mas indo ao eucalipto, outro dado mais interessante ainda é que o eucalipto arde 18%, mas o eucalipto muito bem gerido só arde 2%, ou seja, o eucalipto dos nossos associados só arde 2%. E isso quer dizer tudo, os dados estão lançados. O que é bem gerido não arde, o que é mal gerido arde e vai sempre continuar a arder, a não ser que haja um plano e muita coragem política para avançar. Aliás, estávamos aqui sem querer teorizar muito, mas eu acho que as pessoas têm esta dificuldade em compreender que é o seguinte. A floresta em Portugal, como disse a Rita, é sobretudo privada. 97% da floresta em Portugal é privada. Acontece que a floresta produz bens públicos. E é precisamente por isso que o Estado deve intervir. É aí que deve intervir de forma gratuita, com incentivos e sem qualquer, digamos, dogma. Porque se o cidadão que nos vê tem alguma dúvida sobre, mas fará sentido o Estado avançar e investir numa floresta que é privada? Lá estão as pessoas da floresta a pedir ajuda do Estado. Faz todo o sentido. Porquê? Porque a floresta ocupa 36% do território, porque a floresta produz bens públicos, e aqui também simplificar o que é que são bens públicos, é o ar que respiramos, é a paisagem que vemos, é a qualidade do solo, portanto tudo isso são bens públicos. E depois há aqui problemas realmente muito graves, esses sim que o Estado poderia resolver. Dou um exemplo, a questão do cadastro. Nós temos 98% ou 97% da floresta que é privada em Portugal, mas não sabemos quem são 20% dos proprietários. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, nós agora estamos aqui em Lisboa e não sabemos de quem são 20% dos apartamentos ou das casas que estão em Lisboa. E eu acho que aqui tem que começar a haver um encontro em termos de política. Nós podemos resolver isso? Podemos resolver, queira o Estado, aí também tem que investir, mas incentivar do ponto de vista fiscal, para já, em que as pessoas apareçam, porque temos pessoas que estão no estrangeiro, outras que vieram para Lisboa e são uma terceira ou quarta geração do que ficou na terra. Heranças indivisas, muitas vezes, e portanto tudo isso não ajuda. Portanto, temos aqui duas dimensões de ataque a este problema. Uma é via o incentivo fiscal, não é? Ou seja, por exemplo, reduzir fiscalmente pessoas que queiram consolidar propriedade ou pessoas que queiram fazer uma transação para que, temos este problema do minifundo em Portugal, para que a propriedade tenha uma dimensão diferente. E o outro, temos este dogma em Portugal, que é o da propriedade privada e que deve ser respeitado, sem dúvida. Esse dogma? O dogma existe quer em Lisboa, quer em Castanheira de Pera, no interior do país.
Porquê? Porque se assim não fosse, nós já teríamos resolvido, eu lembro-me sempre, aqueles 2 edifícios que estão na Fontes Pereira de Melo, há 20 anos, e que não são resolvidos. É verdade. E o que é que está aí? Entretanto, um já foi e tem lá o edifício de uns escritórios de advogados. Mas, mas os dois não. O que é que está aí em causa? É um interesse público. É um interesse público da estética da cidade, é um interesse público da salubridade da cidade, é um interesse público dos investidores que investiram à roda daqueles edifícios e que agora têm ali um problema, desde umidades, a ocupação ilegal e tudo mais. E a Floresta é exatamente a mesma coisa. Nós temos que saber quem são os proprietários. E aí só o Estado pode fazer, porque o Estado tem a hegemonia, é um poder público, não é? Atuar sobre a propriedade, saber quem são os proprietários, para depois sim, com esse registro. Os números são estes, Diogo. Nós temos 50% de registro cadastral em termos de prédios rústicos e não sabemos quem são 20% dos proprietários. E, portanto, sem este passo, e aí ninguém se pode substituir ao Estado, não há gestão possível. Porque é a mesma coisa que estarmos a dizer, nós queremos fazer um diagnóstico, mas infelizmente não temos 50% desses agentes no terreno cadastrados e não sabemos quem são 20% das pessoas. Não podemos. Logo aí é preciso uma intervenção por parte do Estado. A Rita acompanha esta... Sem dúvida, eu acho que é um passo. É um bocadinho voltando atrás do que estávamos a falar. São passos que são estruturais e que têm que ser dados pelo Estado, não podem ser dados pelo privado. Depois também existe outra coisa, estas propriedades ou parcelas ou explorações que têm uma baixa rentabilidade. Claro que ninguém, no seu perfeito juízo, se tiver um terreno que seja altamente valioso e que lhe produza e que lhe dê um rendimento substancial, ninguém o vai, com certeza que todos nós sabemos onde ele existe. O problema é exatamente este, o problema é que... Quando não é. Quando não é. E aí, quem tem que tomar adiantar é o Estado. E quem tem que tomar adiantar é o Estado. E isto são questões estruturais que já deviam ter sido feitas e que estamos constantemente a falar no mesmo, constantemente. E depois sofremos consequências, não é? Sofremos consequências, quer em termos de rentabilidade, quer em termos de focos, quer em termos de abandono do território. E nós temos provas dadas, Rita e Diogo, que isto se resolve. Por exemplo, eu tenho sempre muito orgulho em falar dos programas operacionais da Beyond, que é algo que existe desde 2019. A indústria já investiu cerca de 20 milhões de euros. Para quê? Para dar o exemplo daquilo que nós achamos, e já não é só um achar, temos provas empíricas que pode funcionar. E um dos exemplos é precisamente encontrar os proprietários. Portanto, nós temos equipas no terreno que encontram esses proprietários desaparecidos. Não digo que alguns nunca apareçam, ou porque estão em parte incerta, ou porque há aqueles 20% que nem o Estado consegue saber quem são. Mas a verdade é que não podemos estar à espera que os proprietários venham ter connosco, nós é que temos que ir ter com os proprietários. E muitas vezes nestas regiões, e estamos de norte a sul, andamos quase porta a porta para encontrar esses proprietários. Para quê? Porque estamos a falar de minifúndio, estamos a falar de áreas tão pequenas que só com 30, 40 proprietários é que conseguimos avançar. Agora, ontem, por exemplo... Gestão agregada? Para uma gestão agregada, estivemos em Castelo de Paiva, estamos a falar de 700 hectares, de 40 proprietários, a quem fomos bater à porta, explicámos o projeto, que é um projeto de gestão florestal e alguma parte com rearborização, ou seja, recolher a madeira queimada dos incêndios de 2017 e rearborizar, e os proprietários, na sua maioria, apareceram. Há aqui um detalhe muito importante e isso temos a agradecer aos stakeholders políticos locais. É que sem o conforto de um presidente de uma junta de freguesia, um presidente de uma câmara... Aí o poder local é fundamental. É fundamental para fazer a ponte com os proprietários florestais e para criar confiança relativamente aos projetos. E sentem ao longo do território esse apoio do poder local? Sentimos, na sua vasta maioria, sentimos esse apoio. Há um outro caso que... mais dificilmente, mas isto tem a ver com o facto dos incêndios de 2017 terem sido tão devastadores que as pessoas têm dificuldade em perceber qual é a melhor solução. Agora, o que nós estamos a fazer basicamente é partir da estaca zero para que o produtor florestal consiga perceber realmente que a partir dali consegue ter mais produtividade e consegue ter melhor rendimento. E nós, muito concretamente, porque é que achámos que isto era importante fazer? Não só para os produtores florestais, mas também para que o Estado, com um exemplo muito prático, e estou-lhe a dizer, são 10 mil proprietários privados, são 100 mil hectares desde 2019 até ao final de 2025, para que dê para perceber, com
algo muito simples, isto funciona. Ou seja, é possível encontrar os proprietários, é possível fazer operações florestais e gerir bem a floresta e é possível trazer valor económico para a floresta. O ponto de partida da floresta, e nós falávamos disso na conferência do CCB... A economia pode e deve salvar a floresta. Exatamente, e na apresentação deste plano da floresta 2050, a pedra de toque foi essa, felizmente. O princípio é bom, agora falta realmente materializar, que é, sem valor económico na floresta, as pessoas não são atraídas para a gestão. E tudo começa aí. E como é que nós transformamos, de facto? Eu queria ouvir a Rita sobre, porque representa os proprietários florestais, eles estão preparados para esta mudança, estão preocupados, sente isso da associação que lidera? Sinto. E vou só estar a dizer uma coisa que é importantíssima, que é a posição no terreno. E as associações são importantíssimas nesse aspecto. Porque não é só o poder local. As associações locais, no caso, Chegam lá rapidamente. chegam lá, conhecem os proprietários e conseguem fazer uma gestão agregada, porque há uma série de medidas e de gestão florestal que só faz sentido se for a nível do território, não faz sentido se for a nível da exploração. E a Beyond tem exemplos, pragas e doenças, no caso da traquimela, e acho que só faz sentido se assim o for feito. As associações têm um papel importantíssimo de coesão, e depois, como estão muito próximos dos proprietários, existe esta base de confiança e, sobretudo, de permanência no tempo. O político local até pode mudar, mas a associação está lá. E a associação... E essa estabilidade, é fundamental. É fundamental. E eu acho que esse nível de confiança é muito importante para que em determinadas localidades se consiga fazer uma gestão agregada, uma gestão com uma rentabilidade diferente, e que consiga dar aqui uma confiança aos proprietários. Eu acho que esta junção de produção e indústria tem que cada vez mais ter um casamento feliz. Mas é um casamento feliz. Algumas vezes é, outras vezes, infelizmente, temos assim algumas fraturas. Mas eu acho que, sobretudo, na altura em que estamos e com a conjuntura atual, eu acho que só unindo esforços é que nós conseguimos lá chegar. E para a floresta dar, de facto, um grande passo, eu penso que este casamento com a indústria, ou este braço dado com a indústria, já está meio conseguido. Acho que já estamos num bom caminho. Agora falta o Estado. Nesta equação, que eu acho que é uma equação bastante... Gonçalo sente esse casamento feliz, e o que a Rita está a dizer é importantíssimo, porque, quer dizer, mesmo que haja um casamento feliz, isto é uma trilogia, não é? Não é um matrimónio a dois. Normal. E muitas vezes o que causa algum ruído que a Rita está aqui a falar nesta relação é a falta do terceiro pilar desta equação, que é o Estado. Quanto mais tempo o Estado demorar a fazer o que realmente tem que fazer e se demitir das responsabilidades, mesmo ouvindo o que me estão a dizer, eu estou a ficar assustada, de facto. É o nosso território, não é? Mesmo depois de 2017, mesmo depois daquela tragédia. O problema, Diogo, é quando se decide alguma coisa em modo de gestão de crise, normalmente não se decide muito bem. E o que se decidiu logo a seguir aos incêndios de 2017, nomeadamente a célebre reforma do REJAR, que é o regime das arborizações e rearborizações, pura e simplesmente discriminou certas espécies, cortou a direito, não houve grande tempo para reflexão e hoje ainda... mostrar alguma coisa, e hoje ainda estamos a sofrer essas consequências. Por exemplo, o problema gravíssimo neste momento da indústria, que é a falta de matéria-prima para operar, quando, é como lhe dizia há pouco, a matéria-prima existe em Portugal. As condições edafoclimáticas são das melhores no mundo para uma espécie em concreto. Falta de matéria-prima. Porque muita da área florestal está abandonada, e estando abandonada não se pode ir buscar matéria-prima. E isto é realmente muito importante, porque para além de estar abandonada e não produzir matéria-prima, mais cedo ou mais tarde vai acabar por ter um problema, ou vai arder, ou vai ter um ataque ao nível da fitossanidade, porque estes são os dois grandes problemas do abandono em Portugal. São os incêndios, mas também são os ataques fitossanitários, para os quais as pessoas não estão tão sensibilizadas, são coisas muito técnicas, só estes nomes, gorgulho, traquimela e tudo mais, Sim, assusta as pessoas. Mas basicamente, e aliás uma coisa puxa a outra, às vezes é um efeito cumulativo, mas é isto sobretudo que acontece, ou seja, este é o cenário que temos neste momento em Portugal, não é?
3,1 milhões de hectares de floresta, de eucalipto estamos a falar de 845 mil hectares, de pinho podemos estar a falar quase de 900 mil a 1 milhão de hectares, e estamos de mãos atadas, não é? Exatamente, estamos de mãos atadas porque não conseguimos ir buscar toda essa matéria-prima. Qual é a consequência? Importação de matéria-prima para o país, naturalmente. Sim. Porque quando se olha... Quando temos aqui ao lado. Quando se olha para uma fileira que vale, fileira florestal neste caso, 5% das exportações, 5% do PIB e 10% das exportações em Portugal, alguma coisa tem que ser feita, porque este é um setor importantíssimo para a economia portuguesa. E para além de ser um setor importante para a economia portuguesa, é um setor que desenvolve sobretudo o interior do país, que é algo que outros setores... tirando a agricultura e tirando a floresta, não estou a ver que outros setores é que nos consigam desenvolver. Turismo, talvez. Talvez, mas num percentual diferente. Pelo menos. E outra coisa, se estamos a falar de boa gestão, estamos a falar também de proteção de pessoas e bens, porque não nos podemos esquecer que isto não é Lisboa e Porto de um lado litoral e depois só floresta no interior. Não, vivem pessoas no interior e nós queremos que essas pessoas continuem a viver no interior com condições, com boa qualidade de vida e com uma economia local que seja suficientemente pujante para que essas pessoas se mantenham com rendimentos no interior. E por isso é que é tão importante que esta boa gestão seja feita, que haja valor económico da floresta. E preservar os produtores florestais. Sem dúvida. Essa necessidade que o Gonçalo aqui referia, de olharmos para o resto do país, há pouco já dizia isso mesmo, mas também devemos preservar aquilo que é bem feito e, sobretudo, que é feito fora de Lisboa e Porto. Claro, há pouco falávamos sobre isso. Não faz sentido estarmos todos aqui juntos. Pouco me diz da questão da saúde mental, que exatamente. Está na moda, com todo o respeito, mas claro, é um dos temas. Não faz sentido nenhum. E esta ocupação do território, esta valorização do território, eu dizia há pouco, eu não percebo como é que ainda nenhum político achou, e atrevo-me a dizer há bocadinho, que eu acho que a economia pode salvar a floresta, mas a floresta também pode salvar a economia. Eu se calhar fazia a coisa ao contrário, porque eu acho que nós temos um potencial imenso que não está minimamente explorado. Isto é um problema de branding? Também. É um problema grave de comunicação, é um problema grave que eu acho que o mundo rural não é minimamente compreendido pelo mundo urbano. Não falam a mesma língua, portanto não conseguem, ou pelo menos não conseguem aqui. Eu acho que a parte questão urbana a dignificação do mundo rural é muito importante, porque eu acho que as pessoas têm, aliás, eu acho que há duas iniciativas que eu gostei imenso, uma que a CAP vai abraçar da TV Rural, que eu acho que é um canal que vai estar número 15, penso eu, na grelha, e que eu acho que vai dar uma visão do mundo rural bastante diferente. Explicar. Outro projeto que eu acho muito interessante é o B Rural, em que o slogan é: a agricultura e a floresta evoluiu e só você que não viu. E eu acho que acontece isso mesmo. Eu acho que as pessoas não se aperceberam do salto intrínseco que a floresta e a agricultura já deram. Só que é preciso fazer a comunicação disto, é preciso fazer, de facto, a polarização destas situações, e para isso precisamos do Estado que abrir estas mentes a dizer: a floresta evoluiu, nós podemos dar o salto de uma aposta, mas para isso é preciso, de facto, termos rendimento e criarmos riqueza. E esta questão dos eucaliptos que eu acho crucial, nós precisamos de todas as espécies. O produtor florestal e uma exploração precisa de ter várias espécies para combater a questão das pragas e doenças, para ter um rendimento constante. Porque quando uma espécie, em termos financeiros, falha, tem lá outra. Portanto, eu preciso dos eucaliptos para cuidar dos choreiros. Essa diversidade. Quer dizer, são situações que se complementam e não faz sentido termos um Estado que nos proíbe, nos penaliza, e não, temos que ter um Estado que nos incentive, obviamente. Fizemos erros no passado, todos nós sabemos, não é? Todos nós sabemos que se calhar tínhamos que ter outro enquadramento, que tínhamos que ter outro ordenamento do território, mas foram passos que se deram, não podemos arriscar a história, tudo bem. Agora vamos aprender com os erros e vamos avançar de uma forma construtiva, e isso é que eu sinto, é que falta uma visão política falta uma visão política realista, mas com ideal
Está a ver com O foco. Gonçalo sente essa questão também do branding e da idade também, trabalha hoje num... Sem dúvida. Assim, luta por isso, se me perguntar o que é que eu me considero, digamos, eu sou um urbano que teve a felicidade por ter trabalhado primeiro no setor agroalimentar e agora na floresta, que consigo olhar com mais informação para o que se vê, não é? E eu acho que as pessoas da cidade às vezes são um bocadinho, eu diria quase egoístas, porque acham que devem impor às pessoas do mundo rural como é que devem viver. O ir ao supermercado e estar garantido que tem lá os produtos essenciais para viver. Mas isso é um dado adquirido, que só no Covid e no outro verão é que extremo. E aí é que as pessoas ficam muito preocupadas em perceber e em serem curiosas do ponto de vista intelectual, de onde é que isto vem, como é que estes produtos chegam à minha mesa. Estes produtos chegam à mesa porque há agricultores e porque há produtores florestais em Portugal que fazem chegar. A agricultura é um braço fundamental da vossa luta, se me permitem, não é? Portanto, vocês... Sem dúvida. Têm um agricultor... Temas agroflorestais são fundamentais. E há aqui outra coisa, nós estamos agora nesta conversa sobretudo na dimensão floresta, mas eu gostaria de ir um bocadinho mais a jusante e passar para a dimensão indústria. Que produtos é que nós fazemos com a matéria-prima florestal? Eu vou dizer isto assim de forma muito sintética. É importante dizer. Fazemos, ou já estamos a fazer e vamos continuar a fazer porque estamos a inovar, todos os produtos que substituirão os produtos de origem fóssil, ponto. Posso dar aqui vários exemplos. Temos os produtos mais clássicos, como o papel, o cartão e por aí fora, mas já daqui a bocadinho já temos exemplos do têxtil feito de fibra florestal, não é? Como temos os óleos essenciais, como temos toda uma panóplia de produtos, nomeadamente produtos hospitalares, produtos laboratoriais, que são feitos com fibra vegetal. Até para a nossa sustentabilidade, que hoje é o ESG que tanto falamos. E seria importantíssimo Portugal assumir-se também, para já, sendo detentor de muita floresta, depois de ter vindo a crescer em área florestal e também, junto dos seus pares europeus e mesmo a nível mundial, poder dizer: nós temos tecnologia de ponta, nós temos uma indústria de ponta que é capaz, com boa matéria-prima florestal, de produzir produtos de futuro. Isto é branding. Falávamos há pouco de branding. Sem dúvida. A Rita sente o mesmo. Não, acho que o Gonçalo tem toda a razão quando refere este salto que de facto a indústria deu e eu continuo a referir, eu acho que o público não se apercebeu. Mas isso é falta de comunicação. E isso é falta de comunicação do mundo Há um rural. problema, deixem-me provocar-vos, do vosso setor. Se há um problema... Mas eu já ouvi a questão do Estado, mas há um problema do vosso setor que não consegue explicar? Eu acho que eu diria, Diogo, que há aqui dois problemas. Podemos sempre admitir que há um problema mais de base e que se pode melhorar em termos de comunicação. Mas eu acho que há aqui, e hoje debatemos com isso, quer no setor florestal, quer no setor agroalimentar, quer noutros produtos também, que é o consumidor Tem que ser educado. está realmente interessado e tem a curiosidade intelectual para ir até ao fundo das questões. Vou-lhe dar um exemplo, e que não tem nada a ver com floresta, que é para diversificarmos um bocadinho. Quem come tofu não tem problema nenhum, é uma opção, mas sabe de onde vem, sabe o que emite para chegar da América do Sul, porque essa pessoa decidiu não comer carne, está no seu direito. Mas é preciso que vá até ao fundo da questão e perceba tudo, porque só se pode tomar uma decisão quando se percebe o suficiente, senão a decisão pode ser errada, não é? Então, As escolhas normalmente são, não é? Pois, isso que o Gonçalo está a dizer faz todo o sentido. As escolhas não são devidamente fundamentadas. Há muitas E hoje em dia toda a comunicação e as redes sociais, todo este excesso de informação leva as pessoas a tomarem decisões, às vezes de uma forma pouco sustentada, base em de uma dados forma não... talvez até mais romântica, não é? Mais romântica, porque se calhar é muito melhor eu comer só vegetais e não comer nada animal. Pronto, mas eu acho que não faz sentido e falta, mas eu acho que também, Gonçalo, o Estado tem um papel fundamental na educação e na informação que passa aos seus. E aí é fundamental, sobretudo mais jovens. Mas nós temos nas escolas, muitas vezes, uma desinformação. Desinformação. E aí, para concordar com a Rita, eu iria até um bocadinho mais longe. É quase mais importante neste momento ensinar a aprender
do que ensinar conteúdos. Espírito crítico. Porque Não isso é que é existe. importante, não é? Não existe, existe muito hoje em espírito dia. crítico. Nós hoje em dia temos a vida, digamos, muito facilitada, com informação muito fácil, muito rápida. Inteligência artificial, os chats, e há pouco Falávamos disso, lemos os títulos e não aprofundamos. já nem jornais as pessoas leem, não é? Portanto, aí fica complicado. E eu acho que falta muito isso. Mas, mais uma vez, o Estado tem um papel fundamental. E o Estado poderia fazer a diferença. Poderia fazer a diferença e tem a obrigação de ser o Estado a dar um passo. Apelando ao vosso sentido crítico, que uso amanhã, se o Sr. Primeiro-Ministro vos desafiasse para, quem sabe, ministros da Agricultura, um ou outro, qual era a principal medida que tomariam? É para mim? É para a Rita ou depois para o Gonçalo? Eu acho que a primeira medida que eu tomaria era estudar o passado. Porque eu acho que a história diz-nos imensa coisa. E ensina-nos. Isto tudo se repete. E primeiro estudar, ter um conhecimento profundo de muitos assuntos e depois ouvir quem está no terreno. Eu acho que muitas vezes nós construímos as políticas de cima para baixo. Sem ouvir as pessoas do terreno. E muitas vezes podem ser excelentes políticas, excelentes Com decisões, boas intenções, boas intenções, mas depois estão mal desenhadas. não têm aplicabilidade. Não, e às vezes são pequenos, é como numa empresa. Às vezes são é como numa obra. Eu posso ter um projeto espetacular, mas se o pedreiro, quem lá está a fazer a obra, não tiver devidamente instruído e souber interpretar o projeto, ou se não tiver um diretor de obra que lhe faça esse papel, se não houver essa ponte, corre tudo mal para da base. E eu acho que muitas vezes falta isso, falta ouvir de baixo para cima, que as coisas sejam com um espírito construtivo. E depois sinto que estamos numa era, e os nossos políticos, numa era extremamente defensiva, as pessoas não têm muito medo de tomar certas decisões e é muito mais fácil, se calhar, punir, proibir, estancar, do que construir, do que, pronto, e arriscar. E, portanto, eu acho que não seria nada boa política. Gonçalo, apelando. Eu diria que é muito importante, e já falámos disso aqui, facilitar o entendimento entre mundo urbano, mundo rural / florestal. E isso é, sobretudo, investindo ao nível da floresta, da agricultura, no interior do país, para que as pessoas que estão nas cidades percebam quão importante é esse investimento, porque é isso que as alimenta, é isso que lhe dá produtos sustentáveis, e é isso também que, em última medida, às vezes faz avançar mais a nossa economia do que propriamente outro tipo de investimentos. E nós, quando falamos de investimentos, por vezes cometemos o erro de pensar muito na parte industrial. É muito importante que pensemos naquilo que é o setor primário, naquilo que fornece as matérias-primas à dimensão industrial. Porque sem essa matéria-prima, a dimensão industrial não consegue operar, não consegue fazer produtos inovadores e não consegue colocar Portugal na dianteira daquilo que se quer, mais verde, mais ecológico. E também, não nos esqueçamos que a floresta dá uma enorme ajuda em termos de descarbonização, nomeadamente quando falamos do sequestro de carbono. É fundamental. Duas perguntas, o nosso tempo voou, mas duas perguntas muito simples de fazer, naturalmente. Vamos ver. Não sei, mas estamos... Não quero deixar aqui uma nota negativa também para as pessoas que nos vão ouvir, mas estamos próximos de ter outro problema como 2017? Nem, eu acho que não, nem falar, nem é bom falar nisso, acho que não, certo, mas com certeza, mas não, acho que não, acho que nós aprendemos com o passado, aprendemos com os erros, estamos muito mais atentos, acho que, embora haja margem para melhorar, a gestão hoje em dia é feita de outra forma, a gestão florestal, acho que o próprio Estado também tomou medidas e também, em termos de comunicação, E melhorou. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que não vai acontecer mesmo. Alguma coisa terá melhorado, ninguém tem uma bola de cristal, sabemos que ardeu muito em 2017, sabemos que também ardeu bastante em 2023, a questão aqui é sobretudo, para não termos que investir tanto em combate, temos que investir mais em prevenção, e a prevenção está na floresta e na gestão florestal. E, portanto, para o país não ter essa despesa como tem todos os anos, ou quase todos os anos, em termos de combate, e é isso realmente que depois torna a questão muito mediática, quando vemos os canadeiros e quando vemos os bombeiros e tudo mais,
O trabalho de formiguinha não se faz Não se vê. entre junho e setembro. O trabalho de formiguinha faz-se no inverno, a preparar a floresta para ser resiliente aos fogos rurais. Esse trabalho é que é importante. Agora, esse trabalho é um trabalho quase invisível e é um trabalho que tem que ter investimento, grande investimento público por parte do Estado, para que quando cheguemos à época que realmente interessa, tudo esteja preparado. Nós não queremos ouvir falar da floresta pelas piores razões. E, portanto, não vamos terminar com a pior razão. Exato. Vamos terminar. Eu tenho 2 especialistas de floresta à minha frente. Se vocês pudessem definir numa palavra o que é floresta, que palavra é que usariam? Uma palavra que é floresta, território. O fornecedor de bens públicos. Foi um gosto, Gonçalo, Rita, foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Obrigado.